emanar para todos aqueles que estão em nossos corações, desejosos de receber o amor do Filho Cristo. E na luz desse Pai Nosso, possamos conectarmos com todos aqueles que estão em nossos corações, emanando todos esses fluidos de amor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, porque o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Meus irmãos, então, Célula, Luz Vivas, tenha toda a espiritualidade ao seu lado para nos trazer sobre os bons espíritos. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Então, meus irmãos, hoje eu trouxe para nós o item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Seres Perfeitos, é o capítulo titulado do capítulo. E o item 4 fala sobre os bons espíritos. O que este item nos traz? Né? A primeira frase desse item é bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Eu vou partir desta frase, para o nosso entendimento do que a espiritualidade nos traz enquanto sermos bons espíritos. Bem compreendido. O que nós temos que bem compreender? Nossa irmã leu ali que casualmente não é casualidade, né? Tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje também. Compreender tudo que está aqui no nosso Evangelho, nas obras básicas, em todos eles, né? Toda a codificação do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem compreender que ainda somos imperfeitos, partindo deste princípio. Não somos espíritos ainda evoluídos. Nós temos que compreender muito isso e que isso não seja motivo de tristeza, depressão, né, culpa. Não. Nós temos que compreender que ainda somos imperfeitos para que a gente possa ter forças, entendimento, vontade de aprender para nos melhorarmos. Bem compreender que há várias moradas na casa de meu pai, que somos espíritos ainda imperfeitos, que temos que honrar pai e mãe, que temos que amar o nosso próximo como nós nos amamos, que temos que nos olhar primeiro e nos percebermos as nossas dificuldades que temos, as nossas imperfeições, para assim podermos aplicar com propriedade, vamos dizer assim, os ensinamentos que Jesus nos traz com muita clareza. Neste item, ele nos faz duas perguntas. A primeira delas é se há dificuldade no entendimento da doutrina espírita. E ele, a primeira coisa que ele nos diz é que não existe dificuldade para o entendimento. A doutrina espírita é muito clara. Por isso que quando a gente estuda, ela mexe conosco. Ela muitas vezes nos incomoda. Porque quando a gente está estudando algo que fala sobre as nossas questões morais, e a gente ainda não chegou lá por sermos imperfeitos, aquilo nos causa um certo desconforto, um certo questionamento. Por que eu ainda não estou fazendo isso? Né? E aí ele ainda nos diz que a doutrina é clara porque ela não tem figura, que causa um duplo sentido, não tem dificuldade no entendimento, né? Não tem falsa interpretação. Essa palavra que está me faltando. Não tem falsa interpretação no estudo. Ele é muito claro. E a segunda pergunta que ele nos traz dentro desse item é se a gente precisa ter uma inteligência fora do normal, do comum, sermos aquelas pessoas assim, de quem vai de cima, como a gente diz. Também não. Prova disso que nós temos pessoas que ganharam o prêmio Nobel que não acreditam na reencarnação, não acreditam em Deus.
disso, que ele coloca aqui que são pessoas de grandes gabaritos que ainda não compreendem a doutrina espírita. E que crianças, adolescentes ainda, que ele até usa a frase de inteligências vulgares, compreendem e a praticam. Vejam o quão é clara esta doutrina. Então a gente não precisa de grandes entendimentos, de grandes inteligências para compreendê-la, porque ela é muito clara. Ela não tem figura, não tem duplo sentido. Basta com que nós estudemos, entendemos essa clareza e, principalmente, meus irmãos, a gente observe em nós as dificuldades que temos, que ainda não batem com aquilo que a gente tenha estudado. Quer dizer, primeiro, isso está lá no livro de Plenitude de Joana. Joana nos pede para nós nos olharmos para dentro de nós primeiro, nos amarmos, que é o primeiro princípio dessa doutrina, amarmos para podermos amar ao próximo. E esse amar é a gente se observar. Nós temos em nós, que trazemos de várias encarnações, isso está enraizado no nosso espírito e no nosso espírito, essas imperfeições, que muitas vezes elas são muito sutis no nosso dia a dia, no qual a gente tem um pensamento negativo em relação a uma situação que a gente vê, a gente julga o outro e acha isso meio que normal, e não é normal. São essas sutilezas, esses detalhes mínimos que a gente acha comum nós fazemos e a gente continua. Então, essa doutrina, inclusive neste item, ele pede: olhem para si, se observem, vejam essas dificuldades que nós temos de nos melhorarmos, porque a questão, a fundamento da doutrina espírita é nós nos melhorarmos moralmente. Eu tenho uma frase que Chico fala e que às vezes eu coloco, eu já fui até questionado em relação a isso, mas eu acho importante a gente falar sobre isso. Que muitas vezes a gente diz: eu sou espírita. É fácil a gente dizer que a gente é espírita, mas muitas vezes a gente é espírita só frequentador. Obrigado. A gente não é espírita praticante. Isso incomoda muita gente. E eu já falei isso e as pessoas me questionaram: mas como tu pode dizer isso? Mas isso serve primeiro para mim. Primeiro para mim que estou aqui estudando. E como diz Chico, não adianta a gente ser um livro cheio de conhecimento na estante, mas cheio de poeira, por falta de manuseio. O bom espírita que ele nos traz aqui é o bom espírita aquele que estuda, compreende essa clareza, mas principalmente a pratica. Isso está até no final do capítulo, daí eu vou ler um trechinho ali para não mudar muito o conceito. É a prática deste ensinamento. Nós temos que compreender que existem leis morais, lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade, lei de trabalho, entre tantas outras leis que são morais, que nos trazem esse entendimento. Tem até a lei de trabalho. Por que eu não tenho que ficar ocioso, que eu tenho que trabalhar? Porque o trabalho me enobrece. Faz com que a minha inteligência esteja sempre buscando um conhecimento novo, uma ansiedade por algum conhecimento a mais sobre aquilo que eu estou aprendendo. Muitas vezes nós olhamos nossos irmãos de rua e nos julgamos: um cara jovem está ali, é vagabundo, o que não vai fazer alguma coisa? A gente não sabe da história dele. Nós temos que entender isso. Por que eu trago esse exemplo? Porque eu vou trazer um exemplo bem forte até para nós todos. Depois da pandemia, teve um grande amigo que eu descobri há pouco tempo isso. Ele perdeu o emprego pela pandemia, um advogado, um rapaz estudioso, trabalhador, jovem. Perdeu o emprego, perdeu o dinheiro, não tinha como pagar esse aluguel. Para onde é que ele foi? Para a rua. Eu não ia roubar, eu fui pedir na rua. E foi pedir, uma pessoa formada, graduada, com todo o conhecimento. Ele era um espírito, foi para a rua, porque ele era uma pessoa sozinha, não tinha mais pai e mãe, filho único, não tinha, né? E, de um tempo depois, a gente encontrou ele
fazer. As pessoas não me deram mais emprego porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha para onde ir, eu não podia tomar um banho, não podia fazer minha barba, mas todo mundo me ajudava. Porque eu era mais um de rua, um desocupado. Aí vocês vejam o quão difícil é a gente buscar em nós esse entendimento, essa clareza que está aqui, e olhar para o outro com um olhar de auxílio, de ajuda. Vamos observá-los. Eu tenho um outro menino que é o Carlos, que ele saiu, ele era dependente químico, saiu das ruas. Hoje, resumindo a história dele, hoje ele é professor da rede municipal de ensino de Florianópolis. Ele era um dependente químico, vivia jogado nas ruas, aceitou o auxílio. Porque isso também vai quando a gente se propõe a olhar para o outro como alguém que olhasse para nós. Porque como eu citei lá no início, bem compreender que nós somos imperfeitos, todos nós temos as nossas imperfeições particulares, cada um com a sua. A minha pode ser de impaciência, mas o outro pode ser de ficar julgando. O outro só condena e não quer saber. E aí por diante, cada um com as suas particularidades. E aí Jesus nos esclarece: olhem para o próximo como vocês gostariam que olhassem para si. É muito claro esse ensinamento. Como ele diz, não existe alegoria, não tem duplo sentido esse entendimento. É muito claro. E isso, quando a gente está estudando e lendo, nos mexe conosco, porque quando a gente está aprendendo, a gente percebe as nossas dificuldades, que eu ainda não cheguei lá para me trabalhar. Então, esta clareza de entendimento nos traz a segunda parte da primeira frase, que é, que nos diz, mas sobretudo bem sentido. O porquê sentir? Compreender para sentir. Sentir os benefícios que a doutrina, que a prática desta doutrina me traz. Aí eu vou sentir aquele benefício bom. Se eu fui ali, o meu irmão que me agrediu e falou mal, eu fui lá, eu perdoo. Aí o outro diz, mas tu vira as costas, o cara continua falando mal de ti. O problema é dele. A porta estreita que eu vou passar é a mesma que ele vai passar. Aí vai chegar lá e ele vai responder ainda por isso. Eu também vou responder por as coisas, assim como cada um de nós. E a prática dessa doutrina, se nós olharmos a vida de Jesus, não é fácil. Não foi para ele, do que para nós sempre. Não é fácil praticar, amar o inimigo, perdoar aquele que nos calunia, abraçar o irmão de rua que está ali sujo, com cheiro de porco, suado. É fácil para a gente julgar, desviar. Então, este bem sentir está nesse sentido, da gente sentir os benefícios da prática que esta doutrina nos traz, que é exercer a verdadeira prática do conhecimento adquirido. Exerçam a prática desse conhecimento. Isso é o verdadeiro espírita. Não seja um livro na estante criando poeira. Sejam ele cheio de risco, rasgado, cheio de orelha. Isso demonstra a prática de vocês. O esforço pessoal, que não é fácil. E esta prática, nós estamos constantemente sendo colocados à prova a praticar. Em casa, no trabalho, no trânsito caótico que é para a nossa cidade. Porque a gente sabe que não tem espaço para largar as ruas, então é fila. Paciência, que está muito difícil para todos nós. Essa é a prática. E é nesses pequenos detalhes do nosso dia a dia que nós vamos nos percebendo o quanto somos ainda imperfeitos. Porque às vezes essa pequena imperfeição nossa, como eu disse antes, ela já está tão enraizada que a gente acha comum. E muitas vezes a gente acha comum e a gente diz, mas o outro não faz, para que eu vou fazer? O problema é do outro. Mas o outro fez, eu também posso. O problema é do outro. Se ele ainda não tem a clareza, você tem. Para isso nós viemos para a casa espírita,
Por isso que a gente está aqui toda quarta-feira, ou na segunda, ou no sábado, buscando entender esta clareza e aplicar em nós. Prova disso que ele diz assim, sobre este entender, como diz Joana, olha para dentro de si. Ele diz assim, em alguns ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitir que o espírito se desprenda das coisas da terra. Se desprendam. Comecem a olhar para vocês. Eu faço muito isso no espelho para mim. Eu me olho no espelho, mas eu não me vejo ali enquanto matéria. Porque isso aqui é uma representação que muitas vezes, uma representação para mim poder estar aqui, mas eu sou um espírito. Eu tenho que olhar para mim sempre enquanto espírito. Que eu vou sair daqui e eu vou para o plano espiritual e volto para cá depois. Porque eu ainda não consegui ser um espírito perfeito. É muito pouco tempo para mim me trabalhar todas as minhas imperfeições. É uma vida muito curta. Prova disso que eu estou trazendo ainda algumas imperfeições que estão lá de outras vidas passadas, que eu ainda achei que era bobagem, que eu não quis mudar, estou trazendo de novo. E aí aqui eu estou tendo a oportunidade de me perceber para não cometer isso de novo. E ele continua dizendo assim, a névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta, não rompendo facilmente com os seus pendores, nem com os seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo que são brotados. Esta névoa é a névoa da imperfeição, que muitas vezes a gente não quer tirar. Por que a gente não quer tirar? Por causa do nosso orgulho, do nosso ego, a nossa vaidade. E não é fácil, não é fácil, mas o esforço, ele é indispensável para tudo na vida. Para a gente conquistar um trabalho, para a gente fazer uma reforma em casa, como o nosso irmão que vocês estão vendo, estão reformando a casa que está linda. É um esforço de todos nós e até de vocês. É um esforço. E olha quanto tempo está, né? Esse esforço para se melhorar. O espaço para todos nós que estamos aqui usufruindo. Não é fácil. Aí vocês imaginam aquilo que já está dentro de nós, que é difícil, a gente tentar mudar. Então, o importante dessa imperfeição, desse bem sentir, desse bem compreender, se olhar, se perceber, é o primeiro passo. Eu ver aonde eu tenho dificuldade. Né? Tem um outro momento que ele nos coloca, que é sobre que ele nos fala sobre o grau de sensibilidade e para que a gente chama de maturidade do senso moral. Que maturidade é essa? Maturidade quando a gente já se percebe e a gente busca fazer este esforço. Essa é a nossa maturidade. Eu já entendi, eu já compreendi, então eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar. E não adianta eu estar aqui hoje trazendo tudo isso para vocês. Eu saio daqui da porta, me passa um, me corta a frente e eu já saio chegando. Qual é a maturidade de entendimento sobre as minhas imperfeições que eu estou tendo? Se eu continuo agindo e me deixando muitas vezes levar e fazer a mesma coisa. E outra coisa que nós temos que também levar muito em conta, por sermos espíritos, nós temos os nossos inimigos. E os nossos inimigos muitas vezes não querem que a gente melhore, não querem que a gente progrida, não querem ver o nosso bem. E eles estão aqui do lado, que eu não enxergo. Inclusive tem alguns que reencarnam junto conosco para nos prejudicar. Eu tive um patrão, como a gente diz, era um cão da terra. Hoje ele é um grande amigo, mas a gente se odiava. Mas ele era meu patrão. Eu precisava dele e ele precisava de mim. Eu precisava da minha mão de obra e eu precisava do dinheiro dele. Simples, prático. E hoje somos grandes amigos. Era um grande inimigo. E ele era espírita também, e eu nem sabia disso. E depois a gente foi conversando, e chegou um dia assim, por que pega sempre no meu pé e não pega no pé dos outros? Aí a gente foi conversando, e quando viu, quando se viu, já a gente deve ter feito alguma coisa um para o outro, né? Agora, quem fez para quem a gente também não sabe.
graças a Deus, a gente tem esse véu que nos faz esquecer desses inimigos e conviver com eles, e pedir perdão para eles, e sermos grandes amigos, e se libertar das coisas que muitas vezes nos travam a nossa caminhada, nos travam esse andar. E isso é a nossa maturidade, por se perceber e perceber também o outro. Né? E ele coloca que essa maturidade, no sentido moral, maturidade que impede, independente da idade e do grau de instrução. Veja, independente da idade e da instrução. É quando eu quero que as coisas boas me envolvam e aconteçam para mim. Então eu vou olhar sempre para o outro de um olhar bom, um olhar, né, carinhoso, agradável. Às vezes a gente encontra pessoas no nosso caminho que a gente tem uma antipatia, né, gratuita. Nunca vi, mas não gostei daquela pessoa. Não é que eu não gostei daquela pessoa. Não é que é gratuito. Alguma coisa tem. Procure então chegar até ela. Veja por que ela te incomoda. E aquilo que nos incomoda no outro é aquilo que a gente tem que trabalhar mais junto. Nunca é do outro, é sempre nós. Porque se me incomoda, é eu. Se me irritou, eu. Por que aquilo me irrita? Por que a pessoa me incomoda? Será que ela é pela cor do cabelo, pela roupa que ela usa, o jeito que ela fala? Não sei quem assistiu o jornal hoje, né? Eu fiquei muito chocado com a cena daquela a mãe e o filho. Você pode ver? Mãe e filho médico, foram lá e mataram senhores, idosos. E eu fiquei chocado porque eu vi a cena da mãe com o revólver assim no sofá, assim, ó, mirando. Nós estamos em pleno século XXI com todo o conhecimento aí. Ó, e uma rixa de, se eu não me engano, de aluguel, uma coisa assim, boba, ridícula, para tirar a vida de alguém. Passou no jornal onde eu vi rapidinho assim, de lance, e fiquei chocado com aquilo. Eu não gosto de escutar notícias ruins. Até mesmo porque para a gente poder manter esse prumo do bem, do pensamento bom, do olhar caridoso, que é muito difícil. Eu pergunto para vocês quem é que consegue manter 24 horas por dia, desde o acordar até dormir, sem ter um pensamento negativo. Será que a gente consegue? Sair de casa, trabalhar, voltando, instrução. Será que a gente consegue não ter uma irritabilidade, não ter um pensamento desagradável sobre alguém ou sobre qualquer coisa? Isso tudo é reflexão para nós, que primeiro serve para mim, que estou aqui. Né? Então que a gente comece a se olhar e a se perceber para a gente tentar ser bons espíritos, praticar o espiritismo. Porque o bom espírita é aquele que pratica, não é aquele que frequenta. Desculpem falar isso, mas isso serve primeiro para mim. Tá? Porque eu fui muitas vezes, quando eu era jovem, minha mãe me obrigava a ir à casa espírita, porque foi a única doutrina a qual eu ia obrigado. Aí eu ficava lá empurrado, no Evangelho do Lar eu ficava ali, fechado. Não gostava. Até eu entender o quão bom isso me faz. E o quão abriu meus caminhos. O quanto foi benéfico para mim entender isso. E hoje eu colho e eu sinto no meu coração, no meu espírito, os benefícios de eu ter aceitado isso e praticado. Que não é fácil. Não é fácil. Ele ainda nos coloca que o importante, em suma, como enquanto resumo, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. A nossa fé, ela tem que ser inabalável, ela não pode ser uma fé flutuante. Hoje eu tenho, amanhã não. Eu estou bem, então só porque eu estou bem. Aí quando eu estou na dificuldade, meu Deus, meu irmão, eu tenho um vizinho que ele decidiu ser ateu. Ele quase perdeu a filha dele. E a primeira coisa que ele disse quando a filha estava ruim, ele disse, meu Deus. E ele não frequenta, ele disse que não acredita em nada. Aí eu questionei, mas tu viu o que tu disse quando tua filha estava ruim? Meu Deus. Como é que tu chama a Deus se tu não acredita em nada? Só porque a tua filha estava passando por uma dificuldade?
E as aflições, como diz Joana de Anjos, são para o nosso aprendizado. Se a gente, tem aquela frase, se a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. E para que a gente vai querer aprender na dor se a gente pode se livrar dela amando, perdoando, compreendendo, tendo fé, não abalando a nossa fé, mesmo na dificuldade. Esse é a prática do bom espírita, porque este capítulo é o capítulo 17, que intitula-se de Sede Perfeito. Seja um espírito perfeito, que é muito difícil, nós estamos muito longe. E a primeira parte fala do homem de bem, e a segunda parte, que é essa, é o bom espírito. Veja que para a gente ser um ser perfeito, nós primeiro temos que ser um homem de bem, uma pessoa de bem, sempre pensando no bem, praticando o bem, olhando como olhar o bem. Aí a gente vai entender sobre o Espiritismo, como ser um bom espírita também. Compreender, ter um entendimento claro e praticá-lo. Né? O final disso, ele diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não é pela minha transformação de cabelo, de roupa, de sexo, seja do que for. Moral. Porque é isso que eu vou levar no meu desencarno. As minhas questões morais, as minhas questões que eu pratiquei, que eu levo comigo, que não se dissolvem. Inclusive, ele diz assim, a aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo. A aceitação da doutrina é o primeiro passo. Que lhe tornará mais fácil o segundo passo, noutra existência. A hora que cada um de nós passar pela porta estreita, que é o nosso desencarno, vai ser mais fácil para nós do que eu chegar lá e dizer, e aí os espíritos chegarem para mim e dizer, mas tu teve a oportunidade de ajudar aquele irmão, por que tu não fez? Ah, mas foi o fulano que não me deixou. Eu digo, não, o problema é que tu teve teu livre-arbítrio. Tu não fez porque tu não quis fazer. Então, meus irmãos, o Espiritismo nos traz essa clareza e para que a gente não perca as oportunidades de nos entendermos e de auxiliar. Entender o outro também. Compreenda o outro também. É muito fácil a gente julgar. A gente não gosta de ser julgado. Né? E aí, terminando a frase ali, né, que reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Nós somos ainda meio animais, meio brutos, ignorantes. Nós somos muito longe de sermos ainda espíritos luzes, elevados. E um ensinamento muito grande que a doutrina espírita nos traz, que está dentro do livro dos médiuns, eu não sei se ele está aqui, né? Ele está no livro dos médiuns, dei uma lida, que é nós percebermos as indicações que os espíritos nos dão, as orientações, principalmente no nosso anjo do lado. Todos nós temos, até aquele bandido, mais bandido que está lá na cadeia, até ele tem um anjo de luz que o orienta, que leva, intui ele, né, instrui ele para fazer uma ação boa em vez de ir fazer uma ação má. Aí vai de mim, do meu livre-arbítrio, compreender, entender e aceitar e fazer. Eu faço ou eu não faço. Aí na porta estreita eu vou responder pelo bem ou pelo mal que eu fiz, ou principalmente por aquilo que eu deixei de fazer. Eu tive a oportunidade de fazer, por que eu não fiz? Não fiz porque eu não fiz. Simples. Não tem, como ele diz, não tem duplo sentido. Não tem meio termo. Não tem figurinha que me ocasionou eu entender de uma maneira diferente. É claro, é simples. E não é fácil. Não é fácil. No nosso dia a dia, nós buscarmos essa prática, não é fácil. Por isso que eu sempre recomendo, antes de sair de casa, pega qualquer livro e dá uma lida. Além de fazer a sua exclamação, né, a sua oração, a sua conversa individual com Deus, com a espiritualidade, dá uma lida em alguma coisa que fortaleça aquele pensamento, aquele teu dia. Né?
E aí ele termina assim, ó. Quando se contenta com o seu horizonte limitado, que a gente muitas vezes se contenta por ser materialista, por isso que eu digo, olhem para vocês, olhem para si enquanto espírito, e não como um ser material, terreno, isso aqui é meu, não, isso aqui não é nada, nem isso aqui me pertence, nem isso me pertence. Enquanto se contenta com o seu horizonte limitado, outros que aprendem alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele, e sempre o consegue, se tem firme a vontade. É a última palavrinha desse do bom espírito. Vontade. Vontade de se melhorar, vontade de se modificar, vontade de auxiliar. Porque muitas vezes é a gente auxiliando o outro que a gente se percebe. Às vezes é ajudando uma pessoa que a gente nunca viu na vida e a pessoa fala alguma coisa ou acha alguma coisa, olha, isso serviu para mim. Que bênção. Vou eu compreender e vou eu levar para a minha vida e não fazer mais. E eu encerro com uma frase de Valdo, que ele disse assim, e eu também digo que não é o Espiritismo que salva. Aí eu disse, mas por que você está dizendo isso? Eu digo, não, mas não é o Espiritismo. É aquilo que eu disse antes, não adianta eu ser um espírita e só frequentador. Não é ele que vai me salvar. Eu saio daqui, saio esbravejando, xingando e fazendo outras coisas que não são moralmente corretas. E aí Divaldo diz, não é o Espiritismo que salva. É o meu esforço de fazer o que o Espiritismo me recomenda. Porque ele também não nos obriga a fazer nada. Ele só nos esclarece e nos recomenda. Eu faço se eu quiser. Aí vem o meu livre-arbítrio. E é isso que Jesus nos trouxe também. Porque tudo que está aqui, se nós prestarmos atenção quando a gente estuda, é toda a passagem desses vários filmes de Jesus, né, que ele fez enquanto esteve presente na Terra nos 33 anos de vida. Todo o ensinamento moral que ele nos traz, na prática, é o que ele gostaria que nós um dia nos chegássemos. Né? Então ele nos recomenda fazer isso. E ele não nos obriga a nada. Então, meus irmãos, isso tudo que eu trouxe hoje para nós serve primeiro para mim. E que a gente consiga se esforçar um pouquinho em praticar isso. Nos percebendo, nos olhando, vendo essas dificuldades que às vezes são sutis. Elas são muito sutis. Eu digo dificuldades, mas essas imperfeições do nosso espírito que a gente vem trazendo, de reencarnação e reencarnação, por elas serem sutis. A gente acha que é bobagem, mas não. Esses pequenos grãos de areia, eu digo assim, são pequenos grãos de areia dessas imperfeições nossas, por serem sutis, que quanto mais nós observarmos e tentarmos mudar, a gente vai sentir os benefícios dessa mudança, que é o bem compreender para bem sentir. Muito obrigado pelos olhares carinhosos, que Deus nos abençoe e que a gente possa realmente sairmos daqui melhores do que aqui.